Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui essa noite com a Isabelle. Eu quero, primeiramente, assim, de antemão, agradecer muito a Isabelle por ter aceitado o convite e vir aqui compartilhar um pouco da experiência que ela tem com a gente. Quero agradecer em nome de todo o grupo do I por ter aceito esse convite. Muito obrigada. Meu nome é Jasmin, eu vou estar guiando um pouco a conversa aqui, fazendo algumas perguntas. E para quem estiver assistindo, podem fazer qualquer tipo de pergunta no chat para que a gente possa responder também. A gente tem aquelas perguntas que a gente já tinha pensado para direcionar, mas vocês podem ficar muito à vontade. A gente vai tentar bater um bate-papo, uma coisa mais descontraída. Então, eu sou geóloga atualmente, sou mestrando em Geologia e Geofísica do Petróleo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou atual presidente do IUFRN e vou estar aqui com a Isabelle para trazer um pouco dessa experiência de mercado de trabalho que a Isabelle tem. Então, de antemão, eu vou pedir, Isabelle, para você se apresentar um pouco, para que todo mundo possa te conhecer, para que as pessoas também tenham talvez uma pergunta específica até da sua área, com que você trabalha, ou alguma curiosidade mais ampla. Então, fica à vontade para se apresentar. Certo. Boa noite. Primeiro, quem tem que agradecer sou eu pelo convite, né? Fiquei super lisonjeada com as meninas do I. Obrigada mesmo, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Eu sou Isabelle, eu sou engenheira de computação pela UFRN, me formei pela UFRN, mas atuo com ênfase em automação e controle, né? Fiz mestrado também na UFRN em engenharia elétrica e trabalho há 14 anos, já não sou mais tão novinha. Trabalho há 14 anos, né, na indústria de óleo e gás como engenheira de controle e automação. Trabalho no Instituto de Tecnologia e Pesquisa da Universidade Tiradentes, aqui em Aracaju, Sergipe, e atuo, mas com atuação no CENPES, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras. Aqui em Aracaju, a gente tem um núcleo de testes, né, um núcleo experimental para testar as tecnologias, diversas tecnologias da área de óleo e gás, mas precisamente da parte de processamento primário de óleo e elevação. E aí, estou por aqui. É isso. Me formei na UFRN, não sei se falei, né? Mas sou natalense com muito orgulho. Fica à vontade também. À medida que a gente for conversando também, se você tiver alguma pontuação que você queira fazer ou que esqueceu ou lembrou depois, não tem problema, tá certo? Tá, tranquilo. Então, hoje você tem, né, uma posição de destaque e liderança, né, dentro do Instituto de Pesquisa. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua jornada, como foi sua jornada até esse ponto. Você falou que já está há 14 anos trabalhando no mesmo local. Então, como é que foi a sua jornada até você chegar na posição de liderança onde você está hoje? Certo. A minha jornada, na verdade, começou, é interessante, porque na faculdade eu nunca tinha pensado em fazer engenharia de computação, né? Eu não sei por que cargas d'água eu tinha na cabeça que eu ia fazer direito, e eu me preparava para fazer direito, mas eu acho que eu acho que eu nunca tinha parado para pensar o que realmente eu queria na vida, né? Mas eu sempre tive eu sempre gostei muito das matérias de exatas, né? E o meu marco foi quando eu peguei a ficha de inscrição para o antigo vestibular, né? Que agora nem existe mais. E aí eu cheguei lá e falei, meu Deus, isso daqui é o que eu vou fazer pelos próximos anos da minha vida e eu não quero fazer direito, nem tenho muita afinidade com as matérias que eram exigidas para aquilo. Eu falei, eu vou fazer engenharia, tenho que fazer engenharia. Aí cheguei para o meu pai e para minha mãe, pai, eu vou fazer engenharia. Aí eles, o quê? Vai fazer engenharia? Que engenharia? Aí eu nem sabia qual era a engenharia que eu ia fazer. Mas, enfim, acabei optando por computação, era na época uma engenharia tida como engenharia do futuro, né? E assim, a profissão do futuro. Acabei optando. E lá entrei eu no curso de computação. Nem computador eu tinha. Meu pai comprou o primeiro computador da minha casa foi quando eu passei no vestibular. Aí, e aí, assim, desde o início, eu sempre tive... Eu sempre gostei muito de estudar, né? Sempre fui estudiosa, mas eu sempre tive aquele anseio de querer
ver sempre o lado prático, né, da teoria, onde é que a gente aplica, o que é que a gente faz. E aí eu vivia batendo nas portas dos professores para me deixarem entrar em algum grupo de pesquisa, alguma coisa que eu pudesse botar a mão na massa, né? Mais do que o que a gente, porque também por ser um curso de computação, a gente sempre as disciplinas acabam sendo muito práticas, né? Mas eu sempre estava batendo, né, na porta deles, até que um dos professores, né, na época a gente pegou bem, a minha época de universidade foi bem aquela época em que a Petrobras estava investindo muito em laboratórios, projetos de pesquisa com as universidades, né, até por causa daquela lei da ANP, que exige que parte dos lucros sejam destinados, né, à pesquisa. E aí eu peguei todo esse crescimento, né, criação dos laboratórios ali na UFRN e tudo, e acabei me engajando nos projetos de pesquisa, e foi quando eu entrei em contato de vez, assim, com o universo de óleo e gás, né. Na época também tinha aquelas bolsas da ANP, estavam todas ali permeando os estudantes de graduação. E aí, eu entrei nesse projeto, comecei a desenvolver a pesquisa já ali do meio para o final da graduação, e quando eu me formei, o projeto não tinha acabado, ainda tinha muita coisa para desenvolver, e aí eu resolvi entrar no mestrado. E aí também fiz o mestrado, nesse meio tempo eu resolvi cursar uma pós-graduação de engenharia de petróleo, e nessa graduação, nessa pós-graduação, eu tive contato com professores que trabalhavam no campo, né? Eles eram empregados, né, da Petrobras, e eles trabalhavam no campo e davam aula. E aquela aula me fascinava, sabe? A aula deles, porque eles iam falar de qualquer coisa teórica, e estavam sempre associando exemplos práticos, e aquilo me chamava muita atenção, né? E aí, quando eu acabei o mestrado, eu resolvi engrenar no doutorado. Até então, eu não tinha partido para o mercado de trabalho. Mas eu estava meio inquieta, porque assim, eu já estava realmente enveredando, eu tinha entrado no doutorado, eu estava enveredando para um futuro acadêmico, mas me fazia muita falta a experiência prática, entendeu? Eu falava, mas eu vou falar o quê? Só vou falar de transformada e equações diferenciais para esse povo. Aí eu tinha essa vontade, né, de ter essa experiência prática. Isso me fazia falta, até às vezes para ajudar a compreender um determinado assunto, entender aonde aquilo se aplicava. E aí, no doutorado, eu estava um dia lá nos laboratórios da universidade, e aí meus colegas de laboratório receberam uma... Isabelle, ficou mudo o seu microfone, não sei se sem querer. Voltou? Voltou. Ah, desculpa, eu parei aonde? Que eu fui falando... Você falou que os colegas começaram a receber e-mails da Universidade Federal de Sergipe, falando dessa vaga, né, no núcleo experimental daqui da Petrobras, que era um projeto, na época era um projeto de parceria entre a Universidade de Sergipe e o CENPES, e que eles estavam procurando pessoas para trabalhar na automação das plantas do núcleo. E aí me inscrevi, passei por todo o processo de seleção, de entrevistas, e acabei sendo escolhida, né? E aí entrei lá, com o tempo, eu já, assim, na área de automação, o núcleo, ele é muito, muito bacana, porque eu não trabalho lá, as plantas não são fixas, né? A gente tem uma ou outra planta fixa, mas as plantas industriais, elas são, a cada teste que é realizado, elas mudam completamente, né? Então, lá eu pude trabalhar desde a parte de projetos
né, do projeto da automação, a parte de implementação dessas lógicas de controle e segurança das unidades, a parte de manutenção e agora, mais atualmente, a parte de gerenciamento desses dados, né, de análise dos dados. A gente está começando a implantar lá essa parte de ciência de dados, é o que a gente está trabalhando, está se especializando agora. E aí, então, assim, talvez qualquer outra empresa eu entrasse num nicho que fosse mais específico, ou para manutenção, ou para integração, ou para projeto, e lá eu consegui, né, vivenciar todas essas etapas, então foi lá, assim, foi um ganho profissional muito grande para mim, né? E aí é isso. E aí estou por aqui ainda. Gosto muito de trabalhar lá, né? Tive acesso a tecnologias assim de ponta, sabe? Quando o pré-sal chegou trazendo muita demanda no quesito questão da queima de gases, né, que eram limitadas, então a gente precisava dar destino a uma parte do gás que era produzido, e depois esse gás trazia muito CO2 associado a ele, então também precisava se tratar esse CO2, e aí a gente teve acesso a todas essas tecnologias, unidades complexas que foram desenvolvidas para resolver esses problemas, né, e a gente estava lá desenvolvendo os sistemas de automação delas, né, e é isso. Óleo e gás é um mundo, né? E aí... Mas, como você falou, né, sua trajetória inicial, pelo menos, foi boa parte acadêmica. Então, a gente sabe que quando a gente está no âmbito acadêmico, muitas vezes é até complicado a gente sair para o mercado de trabalho, às vezes até dá um pouco de medo, porque a universidade, a pós-graduação, como você falou, ela te prepara para ser um profissional acadêmico, né? Ser professor, ir para essa área de pesquisa e tudo mais. Mas muitas vezes não te prepara para você ir para o mercado de trabalho e assumir uma posição de liderança com toda a responsabilidade que esse tipo de posição te traz. Então, queria que você contasse um pouco para a gente como foi sair desse âmbito acadêmico e buscar o seu trabalho, né, seu primeiro emprego. O primeiro que eu estou até hoje, né? Isso. Graças a Deus. Mas como eu digo, como ele é muito dinâmico, eu acabo tendo vários empregos dentro dele, né? Realmente, são mundos muito diferentes, né? Logo que eu cheguei, assim, primeiro que na universidade a gente tem acesso a como é que eu posso dizer? A uma base do que é tudo, assim, uma base de todas as técnicas, de todas não, mas assim, você tem a base teórica e você tem acesso a uma visão geral, digamos assim, das tecnologias que estão sendo aplicadas. Mas quando você chega no mercado de trabalho, que você tem que desenvolver nessas tecnologias com a responsabilidade da segurança, de prazo, né, de entrega. Então, assim, é um baque, né? É um baque grande, porque você nunca chega 100% preparada. Você sempre vai ter aquele tempo ali de absorver as nuances da tecnologia, o detalhe, né? Os detalhes que só na hora que você começa a desenvolver é que você tem acesso. E uma coisa também que a gente não, pelo menos eu não vi nada na universidade. Quando eu cheguei na indústria, aquilo me tomou muito tempo de estudo, é a questão da normatização, né? Na indústria, a universidade ela tem aquele caráter assim de vanguarda, de você, né, tentar você não ter, você é mais flexível, né? Porque o que vale ali é o desenvolvimento, a criatividade,
o fazer acontecer e tal. E quando você chega na indústria, não pode ser só, você não pode só simplesmente visualizar uma solução e implementar. Não pode, é tudo normatizado, você tem normas a seguir, até a forma de desenvolver o software é normatizado, né? Você tem, como eu trabalho na indústria de óleo e gás, é uma indústria perigosa, né? E eu trabalho desenvolvendo os sistemas de intertravamento e segurança da planta. Então, qualquer erro ali é uma explosão, eu mato gente, né? Aí, e aí você chega na universidade, você tem essa responsabilidade, né? É difícil, mas assim, pelo menos na minha trajetória, eu nunca estive sozinha, né? Eu cheguei integrando uma equipe, eu não cheguei sozinha para desenvolver sem experiência nenhuma, né? Sistemas complexos como esse, eu tinha uma equipe e que na época, né, fui muito bem recebida e a gente sempre trabalhou em grupo. Então, tinham pessoas mais experientes, que né, não só passava dicas, como também existia aquele fluxo de revisão dos trabalhos, né, dentro da equipe, para ter certeza que não iria sair nada falho, né? E 14 anos depois, graças a Deus, a gente nunca explodiu nenhuma unidade. E olha que a gente já trabalhou com reatores químicos a 800 graus, né, lá dentro, e deu tudo certo. Mas é complicado, né? A universidade ela não prepara para isso, né? Essa questão da rotina do trabalho, eu digo que a universidade ela deixa um pouco a desejar, né? Assim, nessa, né? Em passar, transmitir, talvez em partes porque os professores todos só tiveram experiências acadêmicas, né? Eles nos preparam muito bem para a base teórica, mas a gente sofre um pouquinho no início, tentando se ajustar, né? E tem também as nuances do mundo profissional, né? Que é questão até de horário. Na universidade a gente era acostumada, o negócio está dando errado, a gente ficava no laboratório até a hora que o negócio funcionasse e o único prazo que a gente tinha que se preocupar eram os deadlines, né, dos congressos, mas no mundo corporativo não é assim. Geralmente você tem a jornada de trabalho, né? E passado o horário, você tem que justificar por quê e tal. Principalmente eu que trabalho dentro de uma unidade industrial. Então você também tem que se ajustar a produzir naquele horário que lhe é permitido, né? E os prazos são diários, né? Você tem prazos para tudo e vai se ajustando. Mas exige, eu lembro que no início, assim, eu cheguei fazendo o doutorado, né, eu nem contei isso, mas na época que eu estava fazendo doutorado, eu estava já me preparando para ir fazer um doutorado sanduíche, né, e quando surgiu essa oportunidade, eu não pensei duas vezes, exatamente por esse meio de vivenciar essa prática, né, eu falei, eu nem sei se eu quero mesmo a carreira acadêmica, mas eu acho que para eu continuar nessa carreira acadêmica, seria muito legal eu ter essa experiência prática para passar para os alunos, né? Eu ter exemplos práticos, né? Para conceituar aquilo que eu estaria ensinando, que foi o que mais me fascinou quando eu tive aula lá na pós, né? E aí eu não pensei duas vezes, né? Eu agarrei a oportunidade de emprego e falei, eu vou, tá de boa, não tenho filho, tá tudo certo, eu vou sozinha, meus pais, né, minha família toda ficou em Natal, então de noite não vou ter nada o que fazer, vou fazer o doutorado, né? Então tá tranquilo. Aí meus professores até, Isabelle, não vai abandonar o doutorado? Eu digo, não, jamais, vou continuar o doutorado com certeza, nem se preocupe. Eu estava no primeiro ano do doutorado, tinha acabado de pagar as disciplinas, então era só mesmo iniciar o desenvolvimento da tese, né? Só que aí, para você ver como é, né, a ilusão de quem não conhece o ambiente. E aí, por ser tão diferente do que a gente está acostumado, né, e exigir também tanta preparação e estudo, quando eu cheguei lá, eu chegava em casa, eu ia estudar as ferramentas que eu estava utilizando, né? Estudar as normas, que às vezes no trabalho, no corre-corre do atendimento dos chamados, eu não conseguia não conseguia, né, parar, me concentrar para poder
estudar as normas, e aí, com isso daí, o doutorado foi ficando, mas um dia eu volto. Mas é isso, é bem diferente, é bem diferente. Bem, mas, como a gente falou, né, a gente tem essa dificuldade, essa diferença entre o âmbito acadêmico e o âmbito profissional, mas acho que sim, para você, quais foram as maiores dificuldades, tipo, quando você iniciou sua busca pelo trabalho, pelo emprego, tipo, você talvez, como você falou, você acabou vendo aquela oportunidade e foi atrás da oportunidade, mas muitas vezes a gente se sente inseguro, né, porque a gente não está preparado, como a gente falou, a gente não tem essa vivência dentro da universidade. Então, o que você acha que poderia ter te ajudado a se preparar melhor para esse âmbito profissional, âmbito de indústria, de empresa, e também na hora de buscar, né, essa oportunidade e de se arriscar por essa oportunidade? Apesar da minha transição, né, da acadêmica para o profissional ter sido mais suave na época, né, eu tenho acompanhado mais ou menos como é que tá os sistemas de recrutamento atuais, né, e assim, eles se sofisticaram bastante, né, a gente estava até conversando antes, hoje em dia você faz provas, né, que não são tão de cunho técnico, porque na minha época, se você fosse boa tecnicamente, né, tinha seu currículo avaliado, e aí passava, né, fazia entrevista para ver se estava alinhada ali com o perfil que era esperado para a vaga, e o melhor ganhava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem inteligência artificial por trás, avaliando, né, os candidatos, você faz provas que traçam o seu perfil para ver se você está alinhado com o perfil da empresa, que a empresa está procurando, com os valores, essas coisas todas, né? Então, assim, eu penso assim que hoje o primeiro passo é se qualificar, né? Você mapear qual é a área que você quer atuar. Hoje a gente tem a ferramenta do LinkedIn, né, que na minha época não existia, ou então eu não conhecia, e aí pelo LinkedIn você consegue ter acesso às pessoas que já estão empregadas, né, que já estão trabalhando nessas áreas, vendo quais são as qualificações delas, e tudo bem, você pode entrar como júnior, mas existem já as tecnologias, né, que estão sendo já ali aplicadas, e eu acredito que se você for se qualificando, já vai te dando uma segurança maior, né? Fora que vai ganhando bagagem técnica mesmo para aplicar, né, para essas vagas. Uma outra coisa que eu vejo também muito hoje que conta é essa questão dos valores da empresa, né? Dos seus valores estarem alinhados com os valores da empresa. E claro que a oportunidade a gente não joga fora, quem oferecer vale a pena prestar atenção. Mas todo mundo tem aquelas empresas ali que você meio que, antes de acabar a faculdade, você mira nelas, você tinha o interesse, né, de se candidatar para elas, são as suas empresas dos sonhos, essas coisas todas. Então, hoje, para esses processos de seleção, né, de recrutamento, vale muito a pena você parar e estudar o que é a empresa, quais são os valores, qual é a política, a política, né, a política de operação dela, porque é baseado nisso que você vai ver se você realmente tem o perfil para entrar naquela empresa, e não só, porque quero essa vaga porque é uma vaga na minha área. Hoje em dia, como o sistema se sofisticou muito, a chance de você chegar ali despreparado, sem saber onde é que você está se metendo, aumenta muito a chance de insucesso, né? E isso vai frustrando você. Às vezes você começa a receber várias negativas e não é nem porque você é ruim tecnicamente, é só porque você não parou para se preparar para esses processos de seleção. Eu tenho um colega que ele estava falando que ele igual a mim, né, das antigas, não sabia nada como estava praticando agora.
E aí ele acabou se candidatando para uma vaga, e ele não sabia desses testes de raciocínio lógico, da análise de perfil, dessas coisas todas, e ele foi pego de surpresa, e ele é muito bom tecnicamente, ele é muito bom, e ele acabou ficando nessa primeira etapa aí, só simplesmente porque ele desconhecia, né? Então, eu acho que vale a pena você parar um pouquinho, estudar. Aí, depois a gente foi ver, existiam sites de treinamento para esses testes de recrutamento. Era um negócio, assim, bem... Existe toda uma indústria por trás já te ajudando a te colocar no mercado de trabalho, né? E então eu acho que vale a pena, né? Parar, se preparar, estudar o que quer, o que está sendo praticado. A gente precisa de um tempo, né, para assimilar conhecimento novo. Então, assim, não adianta olhar lá. Eu vejo assim, não adianta você chegar lá, olhar a vaga e tá pedindo, sei lá, Python. Olha ali um tutorial, vou dizer que eu sei, olha ali um tutorial na internet e dá tudo certo. Eu acho que não cola mais, né? Então, o ideal é desde a graduação você ir mirando e ir se preparando. Uma sacada muito legal também que a gente tinha muito lá na Petrobras, mas que infelizmente agora pela pandemia teve que parar, era a questão de estágio e programas de trainee. A gente via as outras empresas trabalhando com programas de trainee, né? E então, também isso é muito legal para você ganhar essa vivência da indústria né, assim, já te ajuda a colocar mais os pés no chão de para onde você está caminhando, ajuda você a chegar mais seguro, né? Eu acho que é por aí, eu acho que é isso. Acho que, como você falou, você tem 14 anos que você participou do processo seletivo. Eu acho que atualmente, assim, a gente tem, como você falou, muitos programas novos nas empresas que têm sido construídos. Programas de graduados é um dos programas hoje que tem uma grande força, principalmente porque programa de graduado você termina geralmente empregado. Você termina o programa e você acaba sendo empregado pela empresa. Então, hoje você tem muitas oportunidades desse tipo. Empresas multinacionais, elas têm aqueles internships, são estágios curtos, que também te ajudam a se qualificar nesse quesito. Exatamente. Eu acho que é por aí. Eu acho que tudo vai de se preparar antes mesmo. A gente tá um pouco, tá exigindo mais do que só o conhecimento técnico, né? Para te dar essa segurança e digamos assim, esse algo a mais, né, que você precisa para quando se candidata a uma vaga. Eu acho que é isso, por aí. Não, a outra pergunta seria isso, né? Quais dicas você dá? Mas já deu um monte de dica aí para ajudar quem quer entrar no mercado de trabalho. Se tiver alguma pergunta no chat, já pode começar a passar para a gente falar um pouco das perguntas do chat, assim. Como você falou, antes da gente começar o ao vivo, a gente vinha conversando um pouquinho. Eu acho que principalmente dentro da universidade, a gente tem que procurar aplicabilidade, né? Eu acho que, às vezes, é até difícil. Tem cursos e cursos. A dependendo do curso, tem mais oportunidade, alguns menos. De você ter uma bolsa de pesquisa, uma bolsa de se envolver com projetos, de ver a aplicabilidade daquilo que você aprendeu. Mas eu acho que a gente tem que sempre tentar buscar, né? Dentro daquilo que a gente gosta, se sente à vontade, do que quer, mas tentar pegar essa experiência desde a parte acadêmica, porque isso aí vai te construindo, né? Isso, exatamente. Vai te construindo, vai te ajudando a entender aonde você pode contribuir mais, né? Às vezes a gente vê algo na teoria, mas quando chega na prática, não é bem aquilo. Não é que não vai ser a teoria, mas assim, talvez não seja tão legal quanto você pensava. Então, você buscar sempre esse olhar prático, eu vejo só como benéfice, né? Me ajuda muito a compreender melhor a teoria, né? Eu saber onde aplico me ajuda muito a entender melhor a teoria. Aí, uma das perguntas que não estava naquele nosso roteirinho, mas que eu acho que é muito importante você responder.
Hoje, se você hoje saísse do trabalho que você está e você fosse em busca de mais um trabalho, como você se prepararia para isso, né? Assim, o que você acha que é essencial nesse momento hoje de mercado de trabalho, de oportunidades, como se preparar para buscar um trabalho hoje? Uhum. Jasmin, eu acho que eu faria o que eu te falei, né? Eu já tenho essa experiência, então, digamos assim, eu tenho já uma experiência para mostrar, mas eu procuraria saber para onde o mercado está apontando. Hoje, na minha área, eu vejo assim uma demanda muito grande, por exemplo, da área de ciência de dados, né? E é tanto que a gente está aplicando lá no meu trabalho, né? Sofisticando. A gente fica brincando que lá onde eu trabalho, a gente não produz petróleo, a gente produz dados, né? Então, o nosso ouro lá são os dados. E aí, a gente até demorou um pouco, né, a entrar nessa parte de análise deles e extraindo mais informações com relação à pesquisa, né, extraindo mais informações que estavam contidas ali. Às vezes ficava muito para o pesquisador, e a gente agora está antecipando um pouco essa etapa, e atualmente a gente aplica muito na área de manutenção, né? Ajudando lá no analisar os indicadores da manutenção, ajudando a otimizar e economizar dinheiro com manutenção. Então, tipo assim, para mim hoje, ciências de dados é uma área super bem cotada, e então eu me prepararia para isso, né? Assim, porque eu gostei também, né? Eu acho que também não existe só um único futuro, né? Mas tem as possibilidades. Então, eu estudaria quais são e tentaria mirar. Uma outra coisa também eu tentaria ver, como eu falei, o que as empresas estão pedindo, né? Há um tempo atrás eu estava olhando, engenheiro de automação era muito cotado para a área de integração, enfim, integração. Hoje, se você chegar, muitos pedem já conhecimento de gestão da manutenção, ou as vagas, a maioria também pedem gestão de projetos, né? Que é uma coisa que há um tempo atrás estava bem em alta, essa questão de gestão de projetos e tal. Então, assim, hoje, aí o pessoal até fala, fiz a especialização em gestão de projetos, mas todo mundo faz. Se todo mundo fez, você pode ter certeza que essa já é uma habilidade que já é contada como base, assim. Então, tem que procurar saber. Se você não tem, quando você vai procurar as vagas, eles vão pedir tudo o que você sabe fazer e mais gestão de projetos e gestão da manutenção, entendeu? Então, tem que se qualificar, tem que estar sempre se qualificando. Então, eu tentaria isso aí, ver o que o mercado está pedindo e dentre as empresas que que me interessam, estudar qual é a política delas, como é o processo de recrutamento, para tentar me antecipar e tentar me dar mais segurança ao aplicar, né? E mais chances, lógico, né, de conseguir a vaga. Com certeza. Tatiane, a gente tem alguma pergunta do chat? Eu não sei, eu não estou vendo o chat do evento, né? A gente está pelo Acho que ela falou Skype. que até o momento não. Bem, assim, é muito bom, pelo menos para mim, né? Eu sou da área de meio que petróleo e gás, a parte mais, como você falou, né? Mais de pesquisa, de geologia, mas me deixa muito feliz ver uma mulher numa posição de liderança dentro de uma equipe de engenharia, né? Assim, uma pergunta que eu fiquei curiosa para saber seria assim, quando você entrou no grupo, você falou que tinha acabado de entrar no grupo, você foi muito bem recebida. Você foi muito bem recebida, era só aquele grupo, tinha mais pessoas,
Como é que funcionou? Assim que você chegou, qual foi a sensação, assim, de mudança de ambiente acadêmico, indústria, essa receptividade, principalmente daquelas pessoas mais experientes, né, que podem passar uma outra visão para a gente? Lá, o núcleo, ele é contido por várias disciplinas, né? Então, e essas disciplinas você vai ter a equipe de operação, a equipe de automação, a equipe de mecânica, a equipe de elétrica, né? Que é até uma equipe que trabalha muito próxima da gente. A gente tem uma interação muito grande com o pessoal de elétrica. E quando eu cheguei para ingressar na equipe de automação. Automação é instrumentação, né? A automação são composta por 3 engenheiros e a gente tem os técnicos de instrumentação que nos dão todo o suporte de campo para o desenvolvimento, né, da automação das plantas em si. E aí, quando eu cheguei, era só eu de mulher. Era uma equipe completamente masculina, né? Dentre esses 14 anos, permearam, entra uma mulher, sai outra. Mas a equipe nunca teve mais do que 2 mulheres, né? A gente já chegou a ser uma equipe, acho que é de 15 pessoas e no máximo 2 mulheres, né? Eu não vou dizer que eu fui recebida, assim, do ponto de vista técnico, muito bem, né? Mas, assim, eu não posso dizer que você não está sujeita ali a piadas machistas, né? Que às vezes nem são comigo, mas, né? Você tá ali, você escuta, falando até com outras mulheres de outras, né, equipes e tal. E sei lá o que falam, né, nas minhas costas. Meus colegas estiverem assistindo aí vão me matar, mas tudo bem. Então, assim, sempre tem, né? Sempre tem a piadinha de mau gosto. Eu não digo a minha equipe em si, mas como a gente interage com várias equipes, né? Por exemplo, na implantação de novos projetos, você tem a equipe que nem trabalha lá na minha unidade, ela vem de outra unidade, né? Que fez o projeto, e você está lá, a gente participa dessa elaboração, da revisão dos documentos, né? E aí você chega numa reunião, a questão de você, às vezes, ter que alterar a voz, né, para poder falar mais alto, para poder ser ouvida. Tem a questão também de dar mais atenção ao que o colega de equipe falou do que o que você tinha falado antes, sendo que era a mesma coisa. Sempre tem, né? Sempre tem. É todo dia que você vive isso? Não, não é todo dia que eu vivo isso. E hoje também, assim, há 14 anos lá, eu já consegui ganhar um respeito, né? Já consegui conquistar meu espaço e mostrar o meu trabalho, mas no início era complicado, era jovem, eu tinha 24 anos quando eu fui, sempre teve, né? Sempre teve, mas assim, os próximos que assim, não é nunca foi aquele preconceito explícito, né? Tem sempre aquela parte velada que às vezes nem é tão percebida por quem está praticando, né? Não é porque, assim, eu nunca senti que alguém estava incomodado por eu estar ali, por ser a única mulher da equipe, né? Não, eu fui bem recebida como uma pessoa humana, né? E como uma profissional, mas é o nosso dia a dia, né? Como mulher numa indústria, né, que é predominantemente masculina. Melhorou bastante, é lógico, a gente não pode deixar de dizer isso, mas é isso que a gente vive, né? Você escutar coisas do tipo, não, vai contratar a mulher, lembra que engravida, hein? Tem que contratar, então, se vai contratar uma mulher, tem que contratar uma mulher e um homem, porque quem tem uma mulher, quem tem 2 tem um, né? E aí, com mulher tem um, e assim, né? Você escuta sempre. Hoje,
eu já me sinto confortável, né, após tanto tempo de rebater esse tipo de comentário, né? Se eu escuto, eu falo na hora. Que conversa é essa? Por quê? E aí já leva a pessoa a ter aquela reflexão e muitas vezes você percebe que nem estava percebendo. Às vezes reproduz aquelas piadinhas sem graça, né? Por costume mesmo, né? Então, desse ponto de vista, assim, dessa mudança por ser mulher e tal, sempre tem, né? Foi diferente, mas também no âmbito acadêmico também tinha, então, porque eu fiz engenharia e sempre foi assim, né? Enfim, Só tentar né? abstrair, né? A gente tenta abstrair e dar o nosso Mas, melhor. Jasmine, eu vou falar para você que hoje eu não abstraio mais, né? Eu abstraía quando eu era nova, né? Para tentar, eu nem tinha voz, estava acabando de chegar, era bem. É a parte mais difícil. Eu não tinha nem voz, né, para falar nada, estava ali tentando garantir o emprego, né, como é aquela história, né, a gente se cala para poder manter o que conquistou, mas hoje em dia eu não me calo mais, assim, se eu escuto alguma piadinha sem graça, algum comentário que não pega bem, sabe, alguma coisa assim que denigre a posição da mulher, ou bota em xeque qualquer qualidade técnica dela pelo fato dela ser mulher e tal, na hora. Eu já sou até conhecida. É bom, né? Quando a gente consegue construir a nossa carreira, assim, que a gente tem uma posição que a gente se sente à vontade para conseguir rebater, conseguir conversar, ou levantar Mas por que que você falou isso? Por que que você pensa assim? Qual seria o problema? E conseguir Exatamente. levantar isso, eu acho que se todo. A gente sempre tem que tentar fazer isso na medida que a gente pode, né? Porque, como É, você falou, acho que muitas vezes depende muito da sua posição na empresa, quanto tempo você tem de empresa, com isso certeza. acaba afetando. Eu abri rapidinho aqui o chat. Uhum. Você acabou respondendo, sem querer, uma das perguntas que Mônica tinha feito. Mônica é a conselheira do grupo, né? Foi quem convidou oficialmente você para participar aqui com a gente. Ela está Mônica nem sabia, acompanhando. mas eu estudei com ela. Olha só como ela foi marcante, ela nem lembra de mim. Ai, mulher, vou defender Mônica. Minha memória é horrível também, assim. Eu sou péssima. Eu tô brincando. A gente pagou só uma matéria e foi logo, acho que foi no primeiro semestre. Acho que a gente entrou juntas, só que ela era de ciências e eu de engenharia, e aí a gente pagou uma matéria que juntaram os dois cursos, né? Aí também Sim. era difícil mesmo lembrar. E a minha turma tinha mais meninas do que a dela, então era mais complicado. Ela perguntou também se a empresa hoje, tipo, atualmente, ela tem levantado iniciativas em relação à inclusão, né, principalmente das mulheres, mas inclusão em geral, a inclusão da diversidade, né, das Uhum. pessoas. É, lá na Petrobras, né, como a entrada é através de concurso, né, enfim, o concurso já é por si só, né, uma seleção mais democrática, né, e na empresa mesmo que eu trabalho, que é o Instituto de Pesquisa, eu confesso que, como eu estou lá dentro, eu não conheço bem quais são as políticas as políticas né, se eles praticam alguma política em si. Agora, o que eu percebo muito, até vendo o LinkedIn, é que ultimamente tem tido um movimento muito grande, né, das empresas até captar, né, direcionar vagas, né, para grupos específicos, como, por exemplo, mulheres, deficientes. Eu já vi até vagas para mães, vagas exclusivas para mães. Eu achei muito interessante, porque mãe no mercado de trabalho é uma categoria à parte, né, porque tem necessidades diferentes, né, você acaba ficando menos disponível para a empresa e ali você é colocada num grupo, né, onde
mais vulnerável, né? Essa é a verdade. Então, eu vejo, né? Eu tenho visto muitas empresas praticando essa inclusão, né? A que eu trabalho, como ela fica dentro da universidade, então eu acredito que a seleção seja a mesma seleção, assim, de alunos tem muitos alunos, né? Os professores são os professores da universidade e os alunos são ali os que se interessam, né? Se candidatam para a questão dos grupos de pesquisa e tal. E na Petrobras é por concurso, né? Então, mas eu tenho visto muitas vagas, né? Para deficientes, para as mulheres, para as mães, no LinkedIn. E as grandes empresas estão dando os melhores exemplos. A gente sempre torce, né? Geralmente começam essas grandes empresas, elas iniciam isso e as outras empresas menores acabam aderindo, né? Então, a Mônica até falou, essas iniciativas de você ter vagas para mães é essencial, né? Como você falou, questão de carga horária, muda tudo. Principalmente se você é mãe solteira e você tem um filho, e aí toda a perspectiva muda. Então, a empresa possibilitar essa entrada no mercado de trabalho é muito importante. Eu lembro que antes de eu me tornar mãe, né, a gente acabou partindo uma unidade bem complexa, assim, que exigiu muitas horas de trabalho extra de todo mundo, né? E eu era uma das que encabeçava as horas extras, né? Porque não tinha filho, aí os meninos tinham filho, e na época eu até me sentia alvo de discriminação, porque eles diziam, eu tinha que ficar, sei lá, porque a operação rodava de turno, né? Então ele rodava 24 horas. E aí alguém precisava ficar para poder acompanhar a pré-operação. E aí os meninos falavam, fica Isabelle, que não tem filho. Aí eu, poxa, quer dizer que só porque eu não tenho filho, eu vou ter que ficar agora toda noite aqui, até não sei que horas e tal. Até me senti alvo de discriminação. Aí depois, quando eu tive filho, aí foi outra discriminação. Eu digo, lasca, o cara é discriminado de todo jeito, né? Mas... E aí eu fazia muita hora extra, né? Eu tinha pique para isso, né? Não me era. Claro, você fica cansado, mas eu aguentava, né? Por quê? Porque eu vinha para casa, eu dormia, né? Eu só vivia para mim. E aí, quando a minha filha nasceu, eu acho que eu conto nos dedos as vezes que eu fiz hora extra, entendeu? Porque como a gente mora aqui, a família toda mora em Natal, eu não tenho, assim, o suporte, né, de mãe. Então, ela não ficar comigo é ficar ou numa escola ou com uma babá, né? E aquilo entra toda aquela questão de culpa, né, em cima de você, e você já trabalha 8 horas por dia, né, já fica longe. Eu deixava numa creche 7 horas da manhã, só pegava às 6 horas da noite. E ainda passar desse horário, para mim, era, assim, muito angustiante, né, e aí você escuta, né? Não, claro, não foi comigo, mas você escuta. É por causa dessa demanda que colocam as mães dessa demanda do filho, que colocam as mães num grupo específico, né? Que aí vira alvo de comentário, do tipo, vai contratar mulher engravida. O meu marido, ele tinha um chefe que não contratava mulher, odiava contratar mulher, e falava na cara dele, na cara da equipe, falava, não, mulher, vai engravidar, vai deixar a gente aqui na mão, entendeu? O filho fica doente e falta. Esse tipo de coisa, né, que é complicado. E aí, é isso. Aí eu lembro que eu passei de a que mais dava hora extra para que nunca mais eu fiz uma hora extra. Muda muito, então, enfim, é isso. Bem, eu acho que assim, para mim, as perguntas, eu olhei o chat, não tem mais nenhuma pergunta. Eu acho que seria um momento assim de você finalizar um pouco o que você veio falando até aqui, né? Assim, dar uma retomada geral, assim, para o pessoal que está acompanhando. Eu, quanto aluna, e como aluno de pós, uma coisa eu tenho ouvido muito esse incentivo de outras pessoas, e acho que
acho que você deve pensar da mesma maneira. Não desistam, tipo, se vocês querem, corram atrás, se esforcem. Então, sempre corram atrás. Mas eu queria pedir de você, assim, deixar um recado para todas as mulheres que estão no âmbito acadêmico, ou que estão próximo de sair do âmbito acadêmico, ou até que já saíram e ainda não estão trabalhando. Deixar uma mensagem para elas. Realmente não desistam, né? Acreditem em vocês, né? Ninguém tem nada a menos do que o que se preparou para ter, né? A condição de ser mulher não te faz diferente, né? E menor do que nada, lógico. E eu acho que, assim, o conselho é se qualifique, né? O principal, eu acho que contra conhecimento não há argumentos, né? E a gente se preparando, né? Se qualificando para o mercado de trabalho, uma hora acontece. É difícil, né? A gente está no momento econômico do país complicado. A gente já mora num país onde a industrialização é limitada, né? Não é um país tão industrializado. E isso acaba, a gente está ainda numa região menos industrializada ainda, né? Passando por uma transformação onde a nossa indústria principal está indo, né? Tá indo embora, né? Infelizmente, a Petrobras está praticamente encerrando, né, as suas atividades onshore. Confiar nas que vão, né, dar continuidade a esse trabalho, terminar de tirar o último óleozinho lá de pedra, enfim, mas é um baque, né? É um baque, acho que todo mundo está ciente disso, a gente tem um baque econômico na região, né? E com isso, menos ofertas de emprego, mas a gente vive num mundo globalizado, né? Você não precisa ficar aqui, ter coragem para ir, né? Claro que cada um tem a sua personalidade, tem pessoas que cada um tem a sua história, né? Mas eu acho que eu saí com 24 anos, né? Minha avó dizia, você nunca mais vai voltar. Eu, não, vovó, eu volto, eu vou só pegar uma experiência e volto. E realmente, nunca mais voltei, né? Mas tive coragem ali, naquele momento, né? De enfrentar sozinha outra cidade. Então, eu acho que tem que ter coragem. Se é o que você quer, tem que ter coragem, né? E a qualificação é essencial. Porque era até o que a gente estava comentando, né, Jasmin, que nesse mercado que a gente está, né, na indústria, as mulheres acabam tendo que mostrar um pouco mais, né, para se igualar. É fato, é o que eu digo, não é tão explícito, mas acaba sendo mesmo velado, né? E graças a Deus que as cabeças novas estão todas mudando, mas a gente ainda tem recrutado, né? Pessoas que decidem das antigas, né? Com machismo, aquela coisa toda. Então, contra o conhecimento não há argumentos, né? Ser um bom profissional te dá lugar aonde você chegar e te dá também munição para ir combatendo e traçando o seu caminho, né? Avançando na sua jornada. E aí é isso, paciência e malabarismo, né? Porque sempre a gente não vive só, né, do trabalho e quando chegam os filhos e é jornada tripla mesmo, mas vale a pena. Eu acho que a gente é muito cansativo, não é brincadeira. Eu tenho uma de 6 anos, longe de casa, né, longe de pai e mãe, que poderiam me dar um grande suporte, mas meu marido ajuda muito, lógico, mas eu não quis desistir, né, do sonho de ser mãe, assim como também não iria, é uma opção minha, né, trabalhar fora. Eu também não tenho, eu respeito muito, né, quem opta por
cuidar dos seus filhos e tal, são opções, né? Cada um, a minha opção era trabalhar fora, então é um malabarismo tentar, porque eu também quero, né, cuidar da minha filha, eu também quero, né, dar todo o suporte para ela. Mas é isso, eu acho que quando a gente entende o que nos espera, fica mais fácil de enfrentar. É isso. Com certeza. Então, mais uma vez, eu agradeço muito por você ter aceitado o convite, por ter compartilhado um pouco da sua experiência, da sua vivência aqui com a gente, um pouco da sua vida. Agradeço a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Ela quer entrar na apresentação. Eu tô vendo. Agradeço de verdade, agradeço muito ao Sebrae pelo espaço, assim, a gente tem essa parceria com o Sebrae, então eu agradeço muito que o Sebrae sempre vem dando esse espaço para a gente, para o I, sempre estar fazendo alguma ação, então agradeço muito por tudo, e a gente encerra por aqui, né? Então, uma boa noite, Isabelle, muito obrigada. Obrigada, Jasmin, obrigada a vocês. Mais uma vez foi um prazer enorme. Espero ter contribuído aí com toda essa discussão, né, sobre essa entrada no mercado de trabalho. E foco que vai dar certo. Obrigada.